pessoal, sejam bem-vindos novamente no meu canal. E hoje eu vou contar para vocês a história do Austin Kelly Harrow, nascido dia 21 de dezembro de 1996. De acordo com a família dele, ele sempre foi uma criança muito feliz, muito aberta, sempre preocupada em ajudar o próximo. Foi uma criança mimada até certo nível, a família dele sempre teve um patamar financeiro muito bom. E ele cresceu em Palm Beach, na Flórida. Muitos milionários dos Estados Unidos têm uma casa em Palm Beach, então é realmente uma área muito rica e muito privilegiada. Vou contar um pouquinho aqui da história sobre o Austin, sobre quem ele era quando estava crescendo e quem ele se tornou até o dia do crime que ele acabou cometendo. Aos 13 anos, os pais dele se divorciaram, mas o pai dele se mudou para bem próximo de onde ele, a mãe e a irmã ainda continuaram morando, que era a casa da família. E após a separação, o pai dele mudou a alguns blocos de distância, para poder ficar próximo à família, ter contato com os filhos, enfim, ser um pai presente. E todos os amigos, a família dele comentam que ele foi uma criança feliz, assim como eu já falei. Ele era uma criança muito prestativa, sempre se preocupava com o próximo. Por muito tempo na escola, ele jogava futebol americano, que é um esporte que requer um físico muito bom. E ele também lutava no colegial, ele praticava luta com os colegas. A família dele e também os amigos dele, os professores, comentavam que ele achava que esses esportes eram muito violentos. Ele não gostava de atritos, ele não gostava de briga, ele não gostava de interação negativa com outras pessoas. E ele achava que a luta e o futebol americano eram negativos, tinha muito atrito físico. Os colegas dele também comentavam que eles tentavam deixar o Austin bravo antes de uma partida de futebol, para que ele pudesse, levar esse lado mais agressivo dele para o jogo, só que ele não gostava disso, ele não gostava de ser agressivo, ele não gostava de usar a força física dele para alguma coisa negativa. Então, com o tempo, ele foi praticando mais esportes na academia mesmo, ele puxava peso, enfim, coisas que era só ele e ele mesmo na academia, aumentando a força física dele. Ele prezava muito por uma vida saudável, um físico saudável, alimentação saudável, e essa vontade dele de ajudar o próximo sempre foi muito forte e acabou levando ele à faculdade de Flórida para estudar medicina. E a família dele lembra de comentar que assim que eles deixaram o Austin na faculdade, eles achavam que o Austin já estava muito maduro, ele não estava só pronto para uma faculdade, mas ele estava pronto para a vida adulta, que ele era um menino muito maduro, muito cuidador, enfim, uma pessoa de bom caráter no geral. E com o primeiro ano acabando, ele foi passar as férias dele de verão com a família, e a família também continua achando, nossa, ele é muito maduro, ele tá indo muito bem, que orgulho. Ele realmente era o orgulho para a família dele, para os pais dele, as conquistas dele na faculdade. Ele era um menino que tinha notas muito boas, ele sempre teve notas muito boas, tanto na escola quanto na faculdade. Ele tinha programas extracurriculares também que ele fazia e ele ia muito bem em todos. E assim que ele voltou para a faculdade, depois dessas férias de verão, ele começou a notar consigo mesmo mudanças internas que ele não conseguia entender. Tanto que no Google dele as pesquisas eram: eu estou ficando louco, eu sou louco, o que eu faço? E ele também escrevia no diário dele comentários assim. Eu vou deixar aqui na tela para vocês um pouco do que ele escrevia no diário dele. E numa das férias dele, aqui nos Estados Unidos, tem muitas férias no meio do ano letivo para as pessoas terem uma semana de leitura ou uma semana de pesquisas ou para fazer trabalho ou somente para descansar mesmo, tipo Páscoa. Enfim, seja lá o que for, eles têm vários intervalos durante um ano letivo. E num desses intervalos ele foi para a família dele e a família dele começou a notar algumas coisas nele que não estavam certas, mas eles não sabiam exatamente o que era. Talvez fosse uma possibilidade que o Austin estivesse entrando no mundo das drogas, então os pais deles conversaram com ele. Enfim, o tempo foi passando, ele voltou para a faculdade e nas férias de verão dele, ele voltou para a casa dos pais novamente. E agora a família dele começou a perceber todas as mudanças estavam muito afloradas, todas as mudanças eram muito drásticas no comportamento dele, da pessoa que ele era, na índole dele.
E eles começaram a ficar muito preocupados com o Austin. E assim que ele voltou para a casa da mãe, que era a casa principal que ele ficava, ele tirou a cama do quarto que ele sempre teve, né, que ele sempre morou, e levou essa cama para a garagem, porque lá ele achava que era mais seguro, porque a casa estava muito mal assombrada, ele via demônios. Ele até comentou com um amigo dele antes disso tudo acontecer, que ele chegou a, de fato, conversar com um demônio. E, enfim, atitudes que nunca foram vistas pela família dele, vindo dele, né? Tem relatos também da mãe e da irmã de que ele passava a madrugada acordado para fazer vigia na porta do quarto da mãe e da irmã, porque ele achava que o demônio ia vir buscar a família dele, ia vir atormentar a família dele. E a irmã dele falou que trancava a porta, né, porque ela já estava ficando assustada com as atitudes dele. Ele chegava, ele batia na porta de madrugada a cada 2 horas, 1 hora, para falar: olha, eu tô de vigia, você tá protegida, fica tranquila, dorme bem que eu tô aqui para te proteger. E essas atitudes só foram escalando e só foram piorando. Até que um dia o pai dele chegou a confrontar ele e falar: olha, meu filho, você tá muito estranho, você tá com atitudes esquisitas, você está usando droga? Aí o Austin falou: sim, eu estou usando droga, eu estou usando cogumelos, eu estou usando maconha. E ele mostrou para a família dele, né, as drogas. Aí a família dele falou que ele precisa de ajuda e que a família vai ajudar, enfim, toda aquela comoção para ajudar ele com o uso de drogas dele. E não é bem claro o que ele fez com essas drogas, mas a família dele sabe que ele jogou fora, eles só não sabem se ele jogou fora no rio atrás da casa deles ou se ele queimou, mas eles sabem que ele jogou fora. Até um ponto que no final do verão ele já não estava mais usando drogas e não tinha sinais de que usava mais drogas. Só que mesmo não usando essas drogas e não tendo esses sinais de que usava drogas, ele ainda tinha atitudes muito assustadoras de demônio, que ele via coisas. E isso foi assustando a família ainda mais, porque se não eram as drogas, então provavelmente é algum problema mental. Até que a família dele começou a considerar usar o Baker's Act. O Baker Act ele é usado na Flórida para pessoas que sofrem de doença mental. Então a família pode acionar essa lei e colocar o membro da família dele, seja lá qual for, nesse caso o filho deles, numa ala psiquiátrica por no máximo 72 horas. E no final dessas 72 horas ele vai ser analisado por médicos, vai ter medicamentos, vai ter uma possibilidade de tratamento, e aí os médicos conversam com a família para saber qual passo que eles devem seguir. Só que antes deles conseguirem de fato ativar essa Baker's Act, um crime horrível aconteceu envolvendo o Austin. No dia 15 de agosto de 2016, ele apareceu na casa de um amigo dele chamado Sam, sem avisar e sem dar indicações de que ele ia para a casa desse amigo, o que era totalmente fora de costume para o Austin fazer. E quando ele chegou lá, ele bateu na porta, o Sam abriu a porta e ele só perguntou: que ano que eu nasci? O amigo dele só falou: 1996. E ele, do nada, só vira as costas e sai andando. O amigo dele não sabia o que fazer, ele voltou para dentro da casa, ele ficou pensando e ele decidiu ligar pro Austin e falar: olha, Austin, você quer vir aqui em casa, a gente passa o dia juntos, a gente fica aqui jogando videogame ou fumando uma maconha, enfim, o que você quiser, mas vem pra cá e fica aqui, né? Que era um modo que o Sam achou que fosse para proteger o amigo dele, porque ele estava agindo totalmente fora do normal, então ele só queria ter certeza que o amigo dele estava seguro a todo tempo. E eles de fato passaram a manhã juntos, e chegou a tarde, o Sam e o Austin acabaram indo para a praia, onde eles encontraram os amigos dele, encontraram também a irmã do Austin, chamada Hayley, e eles passaram lá o dia todo juntos. Até que chegou um momento que todos achavam que o Austin estava agindo normal, só que aí o Austin só virou e falou assim: olha, gente, eu vou para casa, já eu volto. E todo mundo só se olhou e falou: olha, ele tá normal agora a tarde toda, então tá tudo bem, né? Vai, pode ir. E quando ele voltou com aquelas blusas pesadas, né, de futebol americano. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verem. E também ele voltou com uma calça comprida e pesada e com 2 relógios, um em cada braço, com óculos escuros.
E os amigos dele, né, viram aquilo e começaram a tirar onda dele, começaram a zoar ele um pouco. E ele ficou muito chateado, ele ficou muito bravo com aquilo. Ele falou, olha gente, vocês calem a boca, fiquem quietos, senão eu vou matar vocês se vocês ficarem brincando assim comigo. Enfim, ele estourou a panelinha de pressão dele, né? E aí ele falou para esses amigos não falarem mais isso, e aí todo mundo relaxou. E aí eles todos conversando, ele sentou para conversar com a irmã dele, né? Que a irmã dele foi acalmar ele, falou, olha, não faz isso, né? Todo mundo sempre brinca assim uns com os outros, você brinca com eles brincam com você. Não tem motivo para ficar bravo. Você precisa de um psicólogo, você precisa de alguém para conversar, ajuda. E ele concordou com a irmã dele, ele falou, realmente, eu preciso, eu sei que eu preciso, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu vou procurar ajuda, eu prometo, né? E ele acabou perguntando para a irmã dele ali naquele momento, e eles passaram um dia ali se divertindo. Até que chegou a noite e eles foram encontrar o pai e a namorada do pai no Duffy's Sport Bar, que fica próximo onde eles estavam, mas eles tinham que dar uma boa andada ali, uma caminhada legal, para chegar até esse bar. E no meio do caminho, ele simplesmente falou para a irmã dele, olha, eu sou metade cavalo e eu sou imortal, eu não morro. E ele foi em direção, correndo para o meio da rua, para mostrar para a irmã dele a imortalidade dele. Só que bom para ele que a irmã dele conseguiu segurar ele a tempo e ela andou entre a rua e entre o irmão, puxando o irmão até o bar. Quando eles chegaram lá, estava Hayley, o Sam, que é o amigo dele, e o Austin. Eles sentaram e não deu nem 3 minutos. O Austin falou que estava indo ao banheiro, então ele foi à direção do banheiro. Só que em vez de seguir na direção do banheiro, ele virou e continuou para a rua. A gente não sabe exatamente o que ele fez, mas ele voltou depois de 2, 3 minutos e sentou de novo com a família. Após 10 minutos, ele saiu de novo, só que dessa vez ele não fingiu que estava indo para banheiro nenhum, nem nada, e ele desapareceu por mais de 30 minutos. E aí que a mãe dele entra na história. Quando ele desapareceu, ele foi para a casa da mãe dele, que era bem próximo, era assim, algo de 3 quarteirões de distância. E chegando na casa da mãe dele, ela disse que escutou alguém entrando na porta e foi para a cozinha ver quem que era, que alguém entrou pela cozinha. Quando ela chegou na cozinha, ela viu que ele estava tomando assim 1 litrão de óleo de cozinha e colocando óleo em queijo, eu não sei se parmesão ou se era mozzarella, mas ele colocou óleo também no queijo, começou tomar um óleo com queijo e ela simplesmente foi, tirou tudo dele, falou, para com isso, você vai morrer desse jeito. Enfim, ela mandou ele parar de tomar aquilo, né, porque afinal de contas ia fazer mal a ele. E ela recebeu uma ligação da Hayley, da filha do casal, né, da irmã do Austin, perguntando se o Austin estava na casa dela, porque a comida dele já tinha chegado e ele tinha que comer. Aí a mãe falou, sim, ele tá aqui. Ela perguntou pro Austin, você quer ir comer? Sua comida tá pronta no restaurante, eu te levo ali de carro rapidinho e você já come. Ele falou, quero, vou trocar de roupa, trocou de roupa, ele falou que queria, ele foi trocar de roupa no quarto dele, e aí a mãe dele levou ele pro restaurante. Chegando no restaurante, o pai dele já não sabia mais o que fazer, ele começou a perguntar, falou, o que você tá fazendo? Eu não tô te reconhecendo, me fala, o que tá acontecendo? Aí eu já não sei se ele já foi um pouco mais grosso que isso ou não, mas aí o Austin só veio e deu um soco na cara do pai dele, e saiu andando. E com isso o amigo dele, Sam, saiu andando atrás dele para procurá-lo, né? E quando Sam chegou na porta, ele já não sabia para que direção que o Austin tinha ido. E quando ele saiu desse restaurante, a família dele ficou muito preocupada, a madrasta dele ligou para a polícia, a mãe dele ligou para a polícia também, para falar que ele estava sumido, que ele estava agindo muito esquisito. Talvez tenha uma possibilidade dele ser esquizofrênico, e isso está começando a mostrar agora, né? De fato, a esquizofrenia começa a aparecer mais ou menos na época dos 20 anos de idade, né? Então, talvez a família dele achou que poderia ser um começo de esquizofrenia, por isso que ele estava agindo tão diferente do normal dele, né? A polícia foi procurar ele, a mãe dele falou, olha, eu acho que não tem nenhuma chance dele atacar ninguém ou dele se machucar, ele só tá agindo realmente muito estranho, muito fora do comum e eu tô muito preocupada. Por favor, encontre meu filho. Ao mesmo tempo que ela ligou para a polícia para falar que o filho dela tinha sumido, ela mesma foi de carro andando pelos quarteirões da cidade ou da área ali que eles moram, né? E chegou num ponto que ela viu uma casa que estava cheia de polícia, lotada de polícia, e ela foi lá para falar, gente, é meu filho?
meu filho estava usando essa roupa, com esses shorts, esse tênis. Vocês têm certeza que não é meu filho? Que eu acabei de falar que ele está sumido nessa área e eu quero saber se está tudo bem. E no momento que ela perguntou isso, o crime ainda tinha acabado de acontecer. Eles não sabiam de fato quem era que tinha cometido aquele crime. Então, eles falaram para ela, olha, eu acho que não tem chance de ser seu filho, vai para casa que quando a polícia souber de alguma coisa, eles vão te ligar com certeza. E ali, em algumas horas, um policial acaba batendo na porta dela, se não me engano, mais ou menos às 2 da manhã, para falar que o filho dela tinha de fato sido encontrado. E essa é a história do crime que o Austin Heroff cometeu. No dia 15 de agosto de 2016, a Michelle Mishkin estava vendo TV na garagem da sua casa, onde ela tinha ali tipo uma sala de estar, onde ela podia ver TV, ela deixava a porta da garagem sempre aberta para caso os vizinhos quisessem conversar. Enfim, aquela vizinha perfeita, que sempre queria conversar com todo mundo e literalmente a porta dela sempre estava aberta para qualquer um. Ela tinha 53 anos. E também junto com o marido dela, John Stevens, de 59 anos, que naquela noite ele tinha levado o cachorro para andar, então ele não estava ali junto com ela. Eles eram casados há 20 anos e tinham 3 filhos. Eu não sei ao certo quais dos filhos que eram de outro casamento, mas eu sei que uma das filhas do casal era dos dois juntos e ela tinha cerca de 20 anos de idade, mais ou menos naquela época. E também tinha o Jeff Fisher, que era o vizinho da frente da casa deles. Naquela noite, o Jeff Fisher estava pronto para dormir. Ele já tinha deitado na cama, mas ele escutou barulhos estranhos fora da casa dele. E ele sentou para escutar um pouco melhor, e foi quando ele escutou um grito horrível vindo da vizinha da frente da casa dele. E quando ele saiu na porta de entrada para ver o que estava acontecendo, ele viu um adolescente fechando a porta do carro dela e ela na garagem, que estava bem iluminada no meio da noite, assustada e só olhando para aquele adolescente com muito medo. E ela gritava muito alto. Então era claro que ela estava com muito medo desse indivíduo. E antes do Jeff conseguir correr para atravessar a rua, ele já viu o que a gente sabe agora que era o Austin, já em cima da mulher, socando ela, batendo nela, espancando ela até a morte. Uma coisa que o Jeff não tinha visto é que o Austin carregava com ele uma faca. Então a mulher já tinha sido esfaqueada ali várias vezes quando o Jeff chegou. Quando o Jeff finalmente chegou na garagem, ele viu o Austin em cima da mulher, a mulher estava toda ensanguentada, quando ele pegou o Austin pela camisa e jogou ele no chão com muita força. E foi também quando o Austin mexeu o braço dele de uma forma que bateu no Jeff por trás. O Jeff achou que fosse só um soco muito forte, e quando ele de fato separou o Austin da Michelle, foi quando ele sentiu uma dor muito forte do lado do corpo dele, e foi quando ele olhou para baixo e ele viu que ele tinha sido esfaqueado. Ele acabou levando facada no rosto, no pescoço, nas costas, na costela, atrás, um total de 5 feridas muito grandes que poderiam ter matado ele, e por medo realmente de estar sangrando tanto que ele estava sangrando, ele acabou correndo para casa, também com esperança de distrair o Austin da Michelle, esperando que o Austin seguisse ele até a casa dele. E o Jeff, ele correu para casa para ligar para a polícia. E quando ele chegou em casa e trancou a porta, ele viu que o Austin estava ainda em cima da Michelle, ainda esfaqueando ela ainda mais. E foi quando o Austin viu que o marido da Michelle, o John, tinha finalmente chegado em casa depois de andar o cachorro. Ele atacou o John também. E essa história fica mais assustadora não só pelo fato dele ter esfaqueado o Michelle ou o Jeff, mas pelo que ele fez com o John, que foi o que trouxe a fama desse caso. Quando o John chegou, ele foi proteger a mulher dele, obviamente. Foi quando ele foi atacado pelo Austin. Ele levou uma série de facadas, ele levou muitos socos, ele foi espancado ali, né? E quando a polícia finalmente chegou, eles se depararam com uma cena horrível. Eles chegaram já na rua e na calçada tinha uma piscina de sangue muito grande escorrendo pela calçada, por debaixo da roda dos carros da família. E quando eles deram a volta pelo carro, eles viram ali uma cena muito bruta. Eles viram o Austin em cima de uma pessoa, que era o John, e o John, ele estava só deitado no chão, já sem forças para se mexer. Ele só olhava para os policiais e falava: por favor, me ajuda, eu preciso de ajuda, tira ele de mim, eu preciso de ajuda, eu não tenho mais força. E com isso a polícia tentou chutar o Austin de cima do John. Eles também apontaram a arma pro Austin, só que eles não podiam atirar por medo de
atingir o John por acidente. Eles também tinham os cachorros da polícia, né, que vieram para tentar tirar o Austin de cima do John. Então, ali foram vários chutes que o Austin acabou levando da polícia. E quando o cão da polícia veio também, ele pegou o braço do Austin e ele puxava até o Austin sair um pouco do corpo. Só que o Austin puxou o braço dele tão forte que literalmente danificou os músculos, danificou o nervo do braço do Austin. Enfim, e ele só queria atacar o John. E o cachorro fez isso 3 vezes, até que na terceira vez o policial usou a chance do cachorro, né, tirar o Austin de cima do John e deu um chute na cara dele e ele acabou caindo no chão. O policial veio, já colocou o joelho no rosto do Austin, algemou um braço e puxou ele com um braço mesmo algemado para conseguir uma certa distância ali do John. E o que ele estava fazendo com o John realmente foi assustador. Ele fez um gancho com os dedos e segurou por dentro da boca do John e ele comeu o resto do rosto do John. Então tinham vários pedaços que já tinham sumido do rosto do John porque o Austin tinha comido. E quando a polícia finalmente tirou ele de cima do John, ele só pedia para a polícia: me mata, por favor, me mata, eu tô comendo humanos, isso não é normal, me mata. E alguns minutos depois, né, do Austin ter sido preso, ele acabou desmaiando e ficou desacordado ali por um bom tempo. E quando ele chegou no hospital, ele acabou entrando em coma por esses ferimentos internos que ele tinha. E após esse coma, que durou quase aí 2 semanas, ele acordou e ele contou os eventos da noite para a polícia. E foi assim que aconteceu. O Austin, ele lembra de sair do restaurante e quando ele olhou para o lado, ele viu uma figura toda preta com o rosto muito branco. E ele sabia que aquilo era o demônio. Então ele correu. E ele não se lembra quanto que ele correu. A gente sabe agora que foram cerca de 6,5 km que ele acabou correndo sem parar. E foi quando ele chegou na rua da Michelle e do John que ele viu a garagem aberta com luz. E ele achava que ele podia ir naquela garagem pedir ajuda para lutar contra o demônio. E quando ele chegou nessa garagem, ele deve ter chegado assim, né, de uma forma muito brusca, porque deve ter realmente assustado a Michelle. Ele foi pedir ajuda e ela gritou. E com esse grito ele tinha certeza que ela era uma bruxa e ele tinha que se proteger dessa bruxa, que ela ia chamar o demônio. Então ele atacou ela. E aí o que ele se lembra foi de que assim que ele atacou ela, ele tomou um líquido, que a gente sabe agora que foi produtos químicos para grama, fertilizante para grama. E quando ele olhou para trás, na porta da garagem, ele viu o demônio com um cachorro para atacar ele. Que agora a gente sabe que era o John protegendo a mulher dele. E foi quando ele sabia que ele tinha que matar essa pessoa. Ele não se lembra do Jeff Fisher, ele não se lembra de comer pedaços humanos, ele não se lembra da polícia, ele não se lembra do ataque do cachorro. A única coisa que ele se lembra é desse demônio saindo do restaurante, da bruxa, de tomar um líquido e do demônio com um cachorro. Ele foi preso por 2 assassinatos e a tentativa de um assassinato. A polícia acredita que o que ele teve naquela noite foram delírios de licantropia clínica. Me desculpa se eu pronunciei isso errado, mas isso é um estado clínico em que uma pessoa acredita que eles não são mais humanos, que eles tomam uma forma de animal, que normalmente é mais relacionado a um lobisomem ou algo do tipo. E lembrando que no começo da noite ele achava que ele era metade homem, metade cavalo, e ele era imortal. E também, para a polícia, ele falou que ele se achava que era metade homem, metade cão, e também era imortal. Então aí entra um pouquinho, né, dessa coisa de ser um lobisomem, metade homem, metade cão, então um lobisomem, né? Enfim, a família das vítimas não querem saber se foi ali um ataque esquizofrênico, um problema mental, quem ele era de fato, se ele era uma boa pessoa. Eles realmente só queriam que ele acordasse, que não tivesse sequelas nenhuma, né, de beber esses químicos de grama, para que ele sofresse a sentença dele completa e a família esperava que ele recebesse a sentença de morte. Até hoje a gente não sabe a sentença que ele recebeu, ainda está em processo de julgamento, mas essa é a história do Austin. Infelizmente, a saúde mental afeta todos nós, né, diretamente ou indiretamente, e infelizmente o caso do Austin foi o pior que pode vir, né? E quem acaba sofrendo ainda mais é a família das vítimas. E, enfim, essa é a história horrível do Austin.
Eu espero que vocês tenham curtido. Eu sei que é uma história muito pesada, mas é interessante também de ser dita e ser contada, né? Bom, se vocês gostaram dessa história, se vocês querem ver mais histórias desse tipo, ou qualquer outra história que vocês tenham interesse, me falam nos comentários. Deixem aqui o like de vocês, compartilhem esse vídeo que ajuda o canal bastante e se inscrevam no canal que eu vou adorar ver vocês nos próximos vídeos. Tá bom? Um beijo para vocês e até mais! E temos uma visitante hoje.